Como esse portal é de metal, não podemos cortar, então a gente faz o corte acompanhando o formato do portal, deixando 5 milímetros de gap de espaço, depois aplicamos o silicone. Vejam que eu instalei a madeira da frente primeiro, para depois colocar a próxima, porque assim é possível colocar a madeira do corte sem precisar cortar ela no meio e fica um acabamento melhor. Então sempre coloquem a madeira debaixo do portal primeiro, depois você coloca a madeira anterior a ela, tá bom? Nesse sistema que eu estou fazendo aí. Assim você tem uma estética bonita, a madeira fica com um corte perfeito, não vai ficar emenda, fica um trabalho de profissional. O corte é muito bem feito, tá, gente? Tem que fazer um corte bem feito. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como fazer esse corte, tá? E vou fazer um outro também mostrando como eu faço para cortar os portais. E vão assistindo o vídeo. E lembrando que teremos um próximo vídeo, pois essa instalação ela é muito longa, então não consigo passar todo o ensinamento apenas em um vídeo. Eu não quero acelerar e perder conhecimentos, perder dicas que não vão ser passadas a vocês. Ok, galera, sejam bem-vindos de volta no meu canal, Luiz Braus Flooring. Eu sou Luiz Carlos e hoje vou trazer para vocês a continuação da instalação do piso herringbone, o famoso espinha de peixe, piso em madeira engenhado, engineered floor, tá bom, galera? E eu vou trazer para vocês passo a passo a instalação. E vocês nesse momento prestem atenção que eu estou fazendo a instalação da madeira em volta do portal da porta. Vejam que eu já fiz o corte, coloquei a primeira madeira por baixo do portal, que é o corte, tá? E agora eu estou fazendo a instalação da madeira anterior. Por que, galera? Porque eu não consigo colocar aquela madeira exatamente como está agora debaixo do portal se eu tiver bloqueado a entrada. Eu preciso de espaço. Então uma super dica para vocês: coloquem a madeira do corte sempre primeiro, depois você vai deslizar a madeira como eu estou fazendo, tá? Cuidado para não deixar excesso de cola na junta, né, que é um encaixe fêmea e macho, tá? E você vai acertando e alinhando com a marreta de borracha, que é especial para não danificar o seu piso, tá? E você vai ajustando o corte e o alinhamento do piso de acordo com o que for precisando, entendeu? É um trabalho fácil, galera. Vocês já viram o vídeo 1, hein? Na entrada desse vídeo eu coloquei um pequeno corte do vídeo 1 para vocês não se esquecerem. E na descrição desse vídeo vai ter o link para você assistir o vídeo 1, para quem ainda não viu, para quem é novo no nosso canal, tá? E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comenta, diga o que está achando do nosso trabalho, se você gosta do piso de madeira, tá bom? Se você já conhecia o piso espinha de peixe, é um excelente conteúdo para você iniciante. Então você que está aí querendo aprender uma profissão, venha para o nosso canal. Estou ensinando para você passo a passo como se tornar um instalador de piso de madeira de alta qualidade. Nós fazemos grandes trabalhos aqui em Sydney, na Austrália, e você vai ter exclusivamente para você novidades que ainda não tem no nosso mercado brasileiro. Você vai ser um profissional de alta, tá bom? Estou mostrando para você o caminho das pedras. Basta apenas seguir os nossos vídeos, siga o nosso conteúdo, aprenda, vai praticando devagar,
temos altas dicas interessantes, tá? E é isso aí, o vídeo vai continuar. Então você está vendo que eu fiz essa parede de corte, tá? Já deixei os cortes tudo feito. Isso aí é corte em 45. Como eu peguei o esquadro certo da casa, a mesma medida que dá numa ponta vai dar em todos os cortes. Isso é muito importante, mas isso é conversa para um próximo vídeo. Então, mais uma vez, eu coloquei o corte da parede primeiro e agora eu estou colocando os cortes anteriores e estou ajustando com a marreta. Novamente, cuidado com a cola para não ter excesso de cola na junção. Vai vendo o vídeo, pessoal. Muito fácil, trabalho fácil, um conteúdo bom para você que está iniciando, passo a passo, vídeo claro, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar nos comentários que eu vou responder você, tá bom? Precisando, pode me perguntar. E nesse momento eu já estou fazendo outra instalação de corte complicado, vejam para vocês verem. Estou fazendo agora já diante de uma porta de um banheiro. A instalação do herringbone é muito complexa, pessoal. Não posso falar para vocês que é um trabalho fácil, eu estou mentindo, tá? É um trabalho que exige muita experiência, técnica e cuidado, porque é um material caro e é um material que ele é colável. Você tem que colar, entendeu? E essa cola ela não remove fácil. Aí está o corredor feito, tá? Agora a gente vai começar uma área muito boa para vocês iniciantes. É uma área que vocês vão ter um ângulo maior de visão, porque ela é de frente com um banheiro e um quarto. Então tem os cortes de dois lados da parede e a instalação da madeira completa. Lembrando que esse vídeo 1 é do Serault, que é o que? O início da instalação do piso espinha de peixe, tá? Eu fiz a primeira carreira, né? A linha mestra, carreira mestra, né? De referência, secou. E agora eu tô fazendo a instalação, pessoal. Então, pessoal, nesse momento estamos fazendo a instalação em outra área, comprida, sem cortes, para vocês terem uma noção melhor de como funciona, como coloca. E eu acelerei o vídeo porque não é de tanta importância como os cortes, tá? Lembrando que você tem que tomar cuidado com o lado da madeira, pois tem o lado esquerdo e o lado direito. Como eu disse, é o lado esquerdo do encaixe e o lado direito do encaixe também. E sempre tem que trabalhar todos eles de acordo com o lado, beleza? Nesse momento, eu estou fazendo a instalação dos cortes na frente da porta de um banheiro. Eu já fiz o corte antes, porque senão ficaria muito longo o vídeo. Lembrando que de frente para as portas é padrão, você tem que colocar no mínimo 5 milímetros de espaço da soleira. Por que, pessoal? Porque a madeira ela expande e contrai de acordo com a temperatura. Isso é muito importante você saber disso. A madeira ela não pode ser instalada sem espaço para dilatação. Depois vou fazer um vídeo para vocês falando sobre as juntas de expansão que você tem que deixar em seu piso de madeira. Isso é muito importante. Não só o piso de madeira, como piso laminado, como outros pisos, ok? Então, vejam bem. De frente para essa porta, deixamos 5 milímetros. Vamos aplicar o silicone quando finalizar a obra. O silicone com a cor da madeira ou parecida, o cliente fica muito feliz, muito satisfeito, tá? E vocês estão vendo que eu estou ajustando o corte, tá? Não é um trabalho rápido, porque tem que ficar muito bem padronizado as junções.
porque isso pode me dar problema quando eu for fazer a próxima instalação da próxima carreira, né? Então tem que ficar muito bem alinhado o piso, sem gretas, muito bem fechado. É um trabalho que precisa de calma, pessoal, e sempre qualidade, pessoal. Coloque uma coisa na cabeça, qualidade, ok? Sempre. Tá vendo essa setinha? É porque eu vou voltar aí. Nós vamos fazer, depois que fizermos essa instalação aí dessa parte, já estamos lá agora, tá vendo? Isso é só uma área só, galera. Então agora nesse momento eu estou voltando com a linha da placa do lado esquerdo, ok? Esse é meu lado esquerdo. O encaixe macho está nesse lado agora, que é o lado esquerdo, tá? Quando eu voltar, eu vou estar voltando com o quê? Com o lado direito. Então o encaixe macho já vai estar do lado direito. Sempre trabalha a conexão exata, tá bom? O mesmo encaixe que tem do lado esquerdo vai ter quando o lado direito conectar com o esquerdo, ok? Nesse momento vamos fazer outra instalação de corte na parede. Vejam bem, prestem atenção para vocês verem, ok? Como eu estava falando lá atrás, pessoal, o diferencial do profissional é a qualidade, ok? O profissional ele pode ter todos os tipos de qualidade, mas se não tiver a qualidade do trabalho, a qualidade de deixar o serviço com qualidade, ele não serve. O que te diferencia dos outros profissionais é a qualidade, não se esqueça disso, ok? Tudo que você vai fazer, faça bem feito, não se esqueça disso. Esse trabalho é uma instalação de alto padrão, pessoal. A instalação que tem muita demanda no exterior, na Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, entendeu? E no Brasil também tem essa demanda. Então é muito bom você aprender a fazer isso, ok? Mas tem que ter qualidade, não se esqueça disso. Trabalhe com qualidade. Eu gosto de qualidade, pessoal. Eu quero que vocês aprendam com qualidade, ok? Não, pelo amor de Deus, não vai virar um instalador porcão cheio de cola, entendeu? Fazendo corte mal feito e cliente reclamando, não. Tem que ser profissional top, pessoal. E outra coisa, profissional bom tem ferramentas boas, ferramentas organizadas, obra organizada. Isso é uma boa impressão para o cliente, não se esqueçam disso, tá? Não se esqueça, o profissional ele pode ser bom, mas se ele for porco, ele perde muito cliente por isso, não se esqueça. E a instalação está continuando, pessoal. Não se esqueça, lembra daquela setinha que nós vamos chegar lá. E você me diga de onde está assistindo o vídeo, está gostando, tá bom? Tem muito conteúdo bom para vocês vindo aí. A setinha aí de novo, tá? Como eu já tinha colocado ela, né? Porque é debaixo da porta, sempre coloca ela primeiro, depois você coloca a anterior, ok? Veja que trabalho top, pessoal. Entendeu? Trabalho sem problema, trabalho bonito, com qualidade, tudo organizado. O cliente ama, entendeu? A sua reputação como instalador vai lá nas nuvens, ok? Então, venha fazer parte da nossa equipe. Deixe os comentários. Então, veja a área toda instalada, pessoal. E não se esqueça, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilha com seu avô, com sua avó, com todo mundo. Você da construção, galera da construção, eu tô de olho, beleza? E você que já é nosso inscrito, o meu muito obrigado, tá bom? Uma satisfação ter vocês na nossa equipe. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho, ok? E o vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço.